Enquanto nós estamos aguardando a resposta militar de Israel contra o Irã, há muita expectativa sobre tal resposta que Israel dará ao Irã. Nós temos Israel envolvido em pelo menos 3 frentes de guerra agora, bombardeando o Hezbollah no norte, inclusive com uma incursão militar, com baixas inclusive. Nós temos também Israel bombardeando o território da Síria, não é? Inclusive com a execução de um dos genros do Nasrallah, o ex-secretário-geral ali, líder do Hezbollah, e também na região da faixa de Gaza. Esses eventos agora, de certa maneira, até nos faz esquecer, não é, que Israel continua em guerra na região de Gaza. Não é que nós esquecemos, é que as informações e a mídia acaba cobrindo, não é? Cumprindo muitas vezes uma agenda também, não é? Mas ali cobrindo certas regiões, e aí a situação de Gaza acaba ficando menos evidente, enfim. É sobre estes assuntos que nós iremos falar, claro, além no extremo meridional, no extremo sul da Península Arábica, a atuação do grupo Houthis, que inclusive bombardeou uma embarcação naquela localidade, conforme nós tomamos nota hoje, tá? Então nós iremos falar sobre o dia de hoje, dia 3 de outubro de 2024, a respeito do que está ocorrendo na região do Oriente Médio. Muitos chamam esta região de sudoeste da Ásia. Não muda nada, né? Mas é uma posição geográfica importante no planeta Terra. Agora, eu tenho um comentário a fazer a você aqui, de modo bem específico. Quer entender tudo sobre o Oriente Médio? Imagina um material de estudos que te dê a indicação do que é relevante, do que você pode ler e estudar sobre o Oriente Médio. Isso está lá no nosso e-book, o nosso e-book feito para você que quer aprofundar o conhecimento em geopolítica e sair da superfície, da superficialidade, tá? Adquira o nosso e-book, você ajudará o canal, não é? Adquirindo esse material, e certamente terá algo importante que vai te ajudar nos estudos. O link está na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada. Pessoal, então hoje, dia 3 de outubro de 2024, são diversas as situações envolvendo o Estado de Israel, tá? Nós temos aí Israel bombardeando o território da Síria. A grande questão que muitos se podem fazer, por que Israel bombardeia a Síria? Pelo fato importante de o exército sírio ser um aliado importante do Irã no que diz respeito aí ao que nós chamamos de eixo da resistência. Inclusive o Netanyahu mostra o mapa ali na ONU e destaca inclusive também a Síria, justamente porque na Síria não tem o Hezbollah, assim como temos no território libanês. No Iraque nós temos ali o Exército de Mobilização Popular, assim chamado, também conhecido como Hezbollah iraquiano, né? Que são grupos que atuam contra Israel na região. Na Síria nós temos o próprio exército sírio contra Israel, sob o guarda-chuva da influência do Irã. E Israel eventualmente bombardeando Damasco e outras regiões no Irã no dia 1º, no dia 2º e hoje, dia 3 de outubro de 2024. Aqui esse mapa é interessante para que nós observemos o seguinte: o território da Síria, anotem vocês, tem esta região de passagem muito interessante, conforme nós visualizamos. Eu vou até aumentar o mapa para você aqui, o mundo no mapa, não é? Observando sempre as questões da geografia a partir do mapa. Aqui nós temos um rio importante, que é famoso, importante rio da antiguidade, que é o famoso rio Eufrates, tá? Então o rio Eufrates corta esse território aqui. Importante, enfim, não é o caso, só para nós termos uma referência geográfica. E nós temos aí a região conhecida como Al-Qaim, ok? A região de Al-Qaim, que é um território no Iraque. E aqui na Síria nós temos uma outra região que é fronteiriça entre a Síria, o território sírio, e o território do Iraque. Aqui nós temos a capital do Iraque, que é Bagdá, tá? No caso, na Síria, aí, o território é Abu Kamal. Então você tem esta região conhecida de fronteira entre o Iraque e a Síria, que é uma das passagens entre o território do Iraque em direção à Síria. Então seria esta uma das passagens entre esses dois territórios, e o apoio que eventualmente o Irã fornece para Bagdá, e por sua vez desde Bagdá
e atravessando outras regiões aí do Iraque em direção ao território sírio, e armamentos e estruturas militares desta região da Síria em direção ao Líbano, em especial para atingir e chegar aí para o Hezbollah no território libanês, né? Então é uma passagem bastante discutida, não é? Nesses fluxos do Oriente Médio, e uma rota de apoio que há nessa lógica do eixo da resistência contra o território de Israel, enfim, tá? Então é importante é que nós temos esta dimensão da importância do território sírio neste tabuleiro geopolítico e por que Israel bombardeia a Síria. O objetivo de Israel, segundo diz, é bombardear a estrutura militar e, claro, a armazenagem de armamento, sobretudo, ok? Para que isto não chegue para o Hezbollah no Líbano, ok? Cuja origem, em boa parte, é do Irã, tá? Então, aí só para nós nos situarmos no mapa. Então, esta é a justificativa de Israel para o bombardeio no território sírio. Inclusive, a gente assistiu de maneira bastante lamentável, não é? Uma âncora jornalista na Síria que acabou sendo atingida com os ataques de Israel e acabou falecendo, enfim, é uma situação bastante triste, tudo que ocorre no âmbito da guerra, tá? Repito, situação muito triste, tudo que ocorre no âmbito da guerra. A gente vê aí as torcidas de parte a parte, mas a guerra de verdade é lamentável. Bom, nós temos que a base aérea de Israel, de Nevatim, importante. Acho que as informações a respeito do quanto o Irã foi bem sucedido no ataque contra o Estado de Israel, ou mal sucedido que seja, não estão muito claras, há muita controvérsia nas informações, né? Vai se fazer as observações a partir de imagem de satélite da região de Nevatim, e aí você tem a nebulosidade na região, certo? E aí alguns bocós, naturalmente imbecis, né, vão falar, não, vejam só, Israel está plantando nuvens em cima da base aérea para não mostrar o quanto o Irã destruiu os aviões lá, que o Irã afirma, né, que destruiu ali algumas aeronaves de Israel, certo? F-35. 20, não é? Pelo menos aí que o Irã alega que teria destruído. Agora, gente, quando você faz o sobrevoo, não é, do satélite, ele está acima da nuvem. Se houver nebulosidade na foto que o satélite capta, certamente não vai aparecer, né, gente? Né? A região do solo, se houver nebulosidade. Tudo bem? Então, questão básica 01 de geografia. Aliás, a geografia, a história e a política são os tripés, ok? O tripé aí da questão da geopolítica. Você que quer aprender em profundidade, você tem que saber um pouco de geografia, um pouco de história, um pouco sobre política daquela região para entender o que ocorre na geopolítica, enfim, tá? Adquira aí o nosso e-book para você saber como estudar. Tá certo? Muito bom. Então você tem a base aérea de Nevatim, no estado de Israel, que foi atacada. E há essa dupla informação, não é? Aqueles que falam pelo Irã e tal vão dizer que não, a destruição foi implacável, enfim. Aqueles que defendem Israel falam que não houve nada demais, enfim, né? Não dá para saber por enquanto. Se você tiver informações precisas sobre isso, escreve aí aqui no nosso YouTube. Deixa o like, se inscreva no canal também. Reitero, baixas de Israel. Aqui outro ponto importante. Nós temos baixas em Israel, pelo menos 8 baixas ontem e outras hoje, só que os números não estão sendo divulgados. Algumas fontes acabaram afirmando que 15 baixas em Israel no âmbito aí da sua entrada, da sua incursão militar no território do Líbano, o que evidencia uma certa resistência significativa do Hezbollah. E quando nós observamos os mapas, a gente tem aqui uma situação que é a seguinte, vejam vocês aí o mundo no mapa, certo? Notem aí a fronteira Estado de Israel e o território do Líbano. Só para nos situarmos, a gente pode fazer aqui, destacarmos, né? Vejam só, nós temos aí o território de Israel, só para nos situarmos, né? Só aqui Jerusalém, né? Jerusalém, tá. E aqui a cidade de Tiro, cidade de Sidom, no território do Líbano. E aqui Damasco, capital síria. Vejam só, este mapa nos mostra uma série de ataques, conforme observamos aí, não é? Que são ataques de artilharia em quase todo o território do Líbano e em parte importante aí do território de Israel, né? E temos também
aqui na região da faixa de Gaza, perfeito? E obviamente também dentro do território sírio nós temos bombardeios feitos por Israel, conforme nós começamos mostrando aqui no nosso vídeo, enfim, tá? Então é diversa a região onde nós temos conflitos no limite ali de Israel, no Líbano, na Síria e também na região da faixa de Gaza, enfim, tudo bem? Bom, então nós temos essas baixas em Israel que nós estamos comentando, ok? A dificuldade eventualmente de Israel em conseguir infiltrar-se de maneira mais rápida no Líbano, talvez não haja esse interesse no atual momento, mas Israel sofrendo baixas importantes à medida que tenta entrar no território do Líbano, certo? Até porque desde 2005, 2006 até agora, há muita discussão de que o Hezbollah se preparou militarmente, melhorou sua qualidade tecnológica, militar, enfim, assim como Israel também, evidentemente, né, pessoal? Bom, baixas em Israel, algo importante que não é tão divulgado assim. Líbano sofre ataques no sul em 2 eixos, Odaissé e essa cidade aí, essa região, não é? Vamos observar quais que são. A região no extremo norte de Israel, na região central do Estado israelense, e a região na porção nordeste do Estado de Israel, que é o Daissé, né, nessa região nordeste, fica próximo ali às fazendas de disputas entre Líbano e Israel, a fazenda, né, Shibat, e também na região central norte de Israel, esta localidade é conhecida como Maront al-Has, ok? A pronúncia nossa aqui não é das melhores quando o idioma é o hebraico ou né, o árabe que seja, mas para nós nos situarmos, as frentes de Israel dentro do território libanês por esta posição geográfica aqui, central, no norte, tá? E também aqui, ó, nesta outra localidade, tudo bem? O Estado de Israel, vou destacar com vocês aqui na cor preta, tudo bem? Aqui, ó. Tudo bom? Então nós temos aí 2 frentes de incursão militar de Israel nesta região aqui. Este cor, né, roxa mostra aí o quanto Israel conseguiu infiltrar no território libanês, conforme nós podemos observar. E aqui nesta posição norte, aqui não é mais ao norte, basicamente Israel ainda está na fronteira tateando, né? Aqui você tem uma cidade importante, que é a cidade de Tire. Mais ao norte, aqui nesta localidade, você tem o rio Litani. E Israel até determinou, salvo engano, que houvesse um recuo aí de mais ou menos, não é, 40 quilômetros para o interior do território, dando a entender que Israel vai tentar chegar aí nestas regiões. Vamos acompanhar qual que será o desenvolvimento da empreitada militar israelense dentro do território libanês. Tomara que haja paz antes de havermos aí uma escalada de maneira muito mais significativa no interior do território libanês, mesmo porque já 2.000 pessoas, pelo menos, foram mortas aí nesse contexto de guerra entre o Líbano e Israel. Tudo bem? Entre o Hezbollah e Israel, enfim. Dependendo de quem traz a informação, vai dizer que não, que a guerra é entre Hezbollah e Israel, ou Líbano e Israel, enfim. Certo? Temos aí, então, Israel atacando Beirute. E uma coisa importante, esse bairro aí de Darya, no sul do Beirute, onde você tem a estrutura do Hezbollah, enfim. E uma novidade, Israel bombardeando o centro da cidade de Beirute, tá certo? O que não acontecia desde a última guerra entre Israel e o Hezbollah, enfim, tá? Agora, para finalizarmos nosso comentário de hoje, nós temos ainda o seguinte, né? No extremo sul lá da Península Arábica, a gente tem justamente esta posição geográfica do Iêmen e o Iêmen fazendo um bombardeio aqui nesta região, no caso é o grupo Houthis, né? Houthis fazendo ataques contra uma embarcação que atravessava esta região aí, tá? Então nós tivemos o Iêmen, no caso o grupo Houthis fazendo um bombardeio a esta localidade em uma embarcação que atravessava esta região aí, tudo bem? E destaco ainda no mapa, só para concluirmos, e na sequência eu vou mostrar o vídeo para vocês do ataque do grupo Houthis contra uma embarcação naquela região. Quero que nós observemos aqui, só para finalizarmos, na região, eu pus o mapa por último, né? Eu pus errado, essa aqui é real, aqui ó, um mapa destacando de maneira melhor
para que nós tenhamos clareza da incursão militar de Israel dentro do território libanês. Veja só. O mundo no mapa, aqui observando a posição de Israel no território libanês. Essas arminhas indicam conflitos envolvendo infantaria, né? Você tem aqui, tanto nesta região que tem a cidade de Ras no sul, conforme eu mencionava, como Odisseia aqui no norte, ok? Então você tem conflitos aqui na região norte e aqui na região centro-norte de Israel. E nessa cor roxa, os limites de infiltração de Israel dentro do território libanês. Vamos continuar acompanhando. Tudo bem? E aqui, por fim, vamos observar, conforme eu mencionava, justamente o ataque do grupo Houthis contra uma embarcação na região do Mar Vermelho. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النهضة لليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. Então, nós temos aí o navio bombardeado e tal. É um tanto risível, porque você passaria nesta região aí, meu querido? Teria essa coragem, não é? No caso, observe aqui, ó, a região geográfica da qual nós estamos falando. Tudo bem? Nós temos aí justamente a região do Mar Vermelho, que é uma das rotas mais importantes para todo o transporte internacional, conforme nós sabemos, não é? É uma região que aproxima o Oriente e o Ocidente. Tudo bem? Então, os navios entram aqui nesta região do Golfo de Aden, ok? Passam aqui por esta localidade próxima de Djibouti, não é? O Estreito de Mandeb, certo? E nesta localidade nós temos o domínio aqui do grupo Houthis, né? Do grupo Houthis, enfim. E é nesta região que houve esse bombardeio contra esse navio, que atravessa desde o Oceano Índico com o objetivo de chegar aqui pelo Mar Vermelho, no sul do Egito, perfeito, e atravessar pelo Canal de Suez e chegar ao Mediterrâneo, na Europa, norte da África, enfim, né? E o navio passando por aí, ele foi alvejado. Pelas notícias que nos chegaram, esse navio, apesar de ter sido alvejado, não foi naufragado, enfim, né? E não houve vítimas também. Você teria coragem de atravessar com um navio nesta região? Uma pergunta importante, né? Vamos continuar acompanhando e torcer para que haja um caminho para a paz no Oriente Médio. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença e reitero, dê o like, divulgue nosso conteúdo, pessoal, para as pessoas que gostam de geopolítica. No mais é isso. Bom estudo. E conforme eu sempre digo, respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.